aqui de Hebreus 13 é: observem bem o resultado da vida que tiveram. Aqui vamos ler algumas outras palavras que inclusive a gente até já leu aqui, né? Uma delas se encontra lá em Filipenses, a primeira delas está lá em Filipenses 2, do 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a terceira parte do versículo 7 é: observem bem o resultado da vida que tiveram. Dentro desse contexto agora, desse texto que nós acabamos de ler, qual é o resultado da vida que Jesus ele teve? Do versículo de número 6 ao versículo 8 fala quais são as atitudes, qual é a atitude que devemos ter, que é a mesma que Cristo teve. E por essa atitude que Cristo ele teve, do versículo 6 ao versículo 8, o versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11 fala qual foi o resultado da vida que ele teve. E a palavra de Deus diz aqui que por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, eu quero trazer aqui para vocês dois pontos na verdade, né, duas palavras sobre essa questão da humilhação e exaltação. A primeira palavra se encontra lá em Tiago, no capítulo de número 4, a partir do versículo 7 ao 11 ao 10, que diz assim: portanto, na verdade, é a partir do versículo 6. Não, vamos ler a partir do 4, né? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E uma outra palavra está lá em 1 Pedro 5, a partir do versículo 5, que diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede... Não, versículo 5, né, parte B. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, ou provas, ou tribulações. O Deus
e de toda graça, que os chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará e os fortalecerá, e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Agora, olha só, juntando cada uma dessas palavras, tem uma delas que é bastante conhecida, que está lá em Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vou ler novamente. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Mas eu só quero fechar de todos esses aqui que eu já li com esse 9, porque ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Na verdade, o fechamento é com esse daqui, ó, Hebreus capítulo 12, versículo 3. Pensem bem naquele. Eu vou ler do 1 ao 3 para ser mais exato e específico, né? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha só, observem bem o resultado da vida que tiveram. O versículo 2 aqui de Hebreus 12, 2 diz: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E aí o versículo 3 diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, observar bem o resultado da vida que tiveram. O primeiro e o único é Jesus Cristo, porque ao observar o resultado, a vida, né? Observem bem o resultado da vida que tiveram. Para com os líderes, que são pessoas, se eles estiverem em Jesus, o mesmo resultado que Jesus ele teve, é o mesmo resultado que também esses líderes terão, tanto em seu ministério como também lá no céu, na eternidade. Então, observe bem o que Jesus ele fez. No ministério de Jesus, como em Atos 10:38 diz que ele, ungido pelo Espírito Santo de Deus e no poder, operava e libertava da opressão maligna e curava. E a obra de Deus era que por toda parte ele anunciava o evangelho de Deus, e ele curava, ele libertava, e ele ensinava. Então, o que o resultado da vida do Senhor Jesus nos mostra é exatamente o tipo de vida que nós precisamos viver. Inclusive, é o que a própria palavra de Deus ela fala, que foi um dos versículos que eu até já li aqui, de 1 Pedro 2, do versículo... Eu vou ler do versículo 20 ao 21. Na verdade, é o 20 e 21, né? Só o 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Eu vou ler o 21 também, o 20 e o 21 para ter um sentido completo. Que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Jesus sofreu em nosso lugar, deixando o exemplo para seguirmos os seus passos. E olha só, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca.
Versículo 23 diz: quando insultado, não revidava. Olha o exemplo que Jesus deixou para seguirmos os seus passos. Quando sofria, não fazia ameaças. Outro exemplo que Jesus deixou para seguirmos os seus passos. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Outro exemplo que Jesus deixou para seguirmos os seus passos. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então, o modelo ideal, perfeito, a referência é Jesus. Quando olharmos para outras pessoas aqui, que Jesus tem escolhido, que Jesus tem colocado como líder, nós temos que observar se essas pessoas estão em Jesus. Nós temos que analisar, nós temos que reparar se essas pessoas estão com o Espírito do Senhor, se essas pessoas estão andando nos passos de Jesus, se essas pessoas estão enraizadas em Jesus, se elas estão arraigadas em Jesus, se elas estão alicerçadas em Jesus. Por quê? Porque ter o título de líder ou estar sob aquela liderança não santifica aquela pessoa, não a qualifica para que ela seja tão bem vista, que seja perfeita e que não tenha erro nenhum. Mas nós temos que observar os frutos, nós temos que reparar na conduta, porque o caminho é Jesus. Então, se a pessoa está em Jesus, ela está no caminho. A verdade é Jesus. Então, se a pessoa está na verdade, que é Jesus, ela está em Jesus. E Ele é a vida. Então, a esperança não só do agora, nesta terra, neste momento, mas do futuro e daquela crença que aquela pessoa ela tem, da fé genuína, da fé santíssima, como disse lá em Judas, está somente na vida eterna, que é por meio do nome, do sangue, da morte e da ressurreição, da justificação de Deus em Jesus sobre nossas vidas, como está lá escrito na palavra em Romanos capítulo 3. E um outro ponto é que nós temos que ter, vamos aqui para Hebreus, capítulo de número 7. É uma palavra bastante conhecida, inclusive. Hebreus 5, a partir do 7 ao 10, olha só. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Um outro ponto aqui que nós podemos ver bem o resultado da vida que Jesus teve. Durante a sua vida na terra, ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas a Deus, que o podia o salvar da morte, que pode nos salvar da morte, e a palavra diz, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então não era submissão, mas era uma reverente submissão. Era temor, respeito e amor, e a submissão ao senhorio de Deus, à vontade do Pai, que Jesus se sujeitava, que Jesus ele se rendia, ele se entregava e ele obedecia exatamente às palavras que o Pai o havia dado e aquilo que Deus o havia mandado fazer. Existe uma natureza pecadora inclinando-se para a rebeldia e a transgressão o tempo todo, que está na carne. E a palavra do Senhor ela diz que o Espírito luta contra a carne contra o Espírito. Mas olha só o que diz a palavra do Senhor em Gálatas 5,16. Se vivemos pelo Espírito, andem pelo Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. E lá no versículo 24 e 25 de Gálatas 5, diz que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. E aí o versículo 25 diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Jesus, quando fala sobre ele ser o pão da vida, lá em João 6, ele diz, o corpo não serve para nada, mas as palavras que eu
que eu vos disse são espírito e vida. E aí, Jesus, depois que muitos abandonam Jesus, ele vira para os seus discípulos e pergunta: vocês também não querem ir? E Pedro fala: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos que tu és o Cristo que havia de vir ao mundo, tu és o Messias enviado por Deus. Então vamos aqui continuar, versículo 7, né? Versículo 8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o versículo 12 de Hebreus, capítulo 1 ao 3, que foi o que a gente acabou de ler, que é o resultado da vida que a gente vê, né, da palavra do Senhor ali nos falando do que nós, sendo rodeados por tão grande nuvem de testemunha, que é o que o capítulo 11 fala, e deixar a nossa atitude, né, tudo aquilo que nos atrapalha, o pecado que nos segue de perto, e correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Tá aqui, ó, versículo 12, capítulo 12, versículo 2, né? E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, o correr com perseverança a corrida é exatamente aquilo que Deus ele quer que eu e você façamos. Uma corrida de Deus nos foi proposta, um chamado celestial de Deus nos foi feito e o caminho é Jesus. Então os nossos olhos devem estar nele, porque é seguindo ele, os passos dele, da maneira dele, do jeito dele, da forma dele. E outra palavra também que se encaixa aqui perfeitamente é uma que está lá em João, capítulo 2, versículo de número 3 ao 6. Olha só. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Sabemos que o conhecemos, vou repetir, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Deus, desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que pertence, que permanece, olha só, desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que pertence, que permanece nele, deve andar como ele andou. Deve andar como ele andou. E no capítulo 3, no versículo de número 1 ou 3, fala assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, quando Jesus vier, o veremos como ele é e ele nos tornará como ele. Outra palavra que sustenta, que quer dizer, que liga, né, que se liga aqui, que complementa essa verdade bíblica, está lá em Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. E uma outra palavra também que tem ligação com esse mesmo assunto é o que está aqui em Colossenses 3, a partir do 1. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo,
que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com ele em glória. É por isso, a palavra de Deus nos dá toda essa esperança. É por isso que aqui em 1 João 2, do versículo 3 ao 6, nos diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Uma das coisas claras que nós podemos identificar aqui nesse versículo é que a palavra de Deus está dizendo que nós sabemos que conhecemos o Senhor se obedecermos aos seus mandamentos. Por quê? Porque não tem como você ter o conhecimento de Deus se você não faz a vontade de Deus. Por quê? Como eu tinha lido antes, a palavra do Senhor diz lá em Mateus 11, do versículo ali 27, né, ao 29, que aprove a Deus esconder dos sábios e cultos e revelar aos pequeninos, e que ninguém jamais viu a Deus, que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E aqui a palavra do Senhor diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aí o versículo 4 fala: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Por quê? Porque o conhecimento de Deus vem através do relacionamento com Ele, vem através da comunhão com Ele, vem através da obediência a Ele. Porque não tem como eu ter um relacionamento com alguém sem eu me sujeitar ao alguém, se eu não fizer a vontade. Não tem como eu ter comunhão se eu também não abrir mão e não fazer também pelo outro, se não for a vontade do outro. E na vida com Deus, Jesus ele já deixou bem claro lá em Mateus 16, 24, que se alguém quiser seguir a Ele, deve negar-se a si mesmo, deve tomar a cruz e deve segui-lo. Veja que Jesus ele deixou ali 3 coisas específicas, e com Deus é sempre em renúncia. E tudo aquilo que Deus ele tem para que eu e você tenhamos vai ser no tempo e vai ser do jeito de Deus, porque Deus ele já tem o seu plano. Em Deus já está tudo feito e é perfeito. Então, a palavra aqui diz que aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Por quê? Quando a verdade de Deus está em nós, nós a obedecemos. Por quê? Porque é o amor de Deus que nos faz obedecer a Ele. Olha só o que diz o versículo 5. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Em Romanos capítulo de número 5 diz que Deus derramou o seu Espírito, o seu amor em nossos corações quando nos deu o Espírito Santo. E o primeiro e grande mandamento é amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, toda a tua mente, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E para que seja feito pelo outro é necessário ter uma renúncia, né? Se a gente vê, como a gente está meditando, desde o princípio até agora, todas as palavras apontaram para a renúncia que o Senhor ele fez e toda a glória que se seguiu, todos os frutos que tiveram, assim como está ali em Isaías 53, né? Já bem no final, mas o capítulo inteiro, né? Mas tem uma palavra lá específica que fala sobre o resultado daquilo que Jesus ele fez, né? E que ele viu que teria, né? Exatamente como ele fala em muitas partes, especialmente ali em João capítulo 6, né, dos que o Pai o deu, que vem a Ele, que Ele não lança fora, porque a sua vontade é que todo aquele que ver o Filho, que crer nele, tenha vida eterna e Ele o ressuscite no último dia, porque Ele veio para fazer a vontade do Pai e não a sua vontade, e a vontade do Pai é a vida eterna, é a salvação, como está lá em João 12, já no finalzinho do capítulo. Então, o versículo de número 5 aqui diz: desta forma, sabemos
que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então é dessa forma que você sabe que alguém permanece em Jesus, que Jesus está nessa pessoa. Se ela afirma, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E é desta forma, como diz a palavra, desta forma sabemos que estamos nele. Se dissermos que permanecemos nele, devemos andar como ele andou. E se desta forma estivermos vivendo, então nós temos a certeza de que nós estamos nele. Nós sabemos que permanecemos e que pertencemos a ele. E uma outra palavra, de um outro ponto também que eu tinha falado, é o que está ali em 1 João capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Mas olha o que o versículo 20 ele destaca. Sabemos que, quando ele fala do sabemos, significa do conhecimento. Ele está falando, conhecemos, temos esse entendimento. Que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, nos deu conhecimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, ou seja, Jesus, ele nos deu a revelação para a gente conhecê-lo, para a gente estar nele, para a gente fazer a vontade dele. Em seu Filho, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Assim como lá em João 1,18 nós lemos.